Oi, gente, mais um outro vídeo sobre o Virgulino, o rei do cangaço, sobre o cangaceirismo. Em especial, eu analiso o Virgulino, rei do cangaço, Lampião. E eu tenho acompanhado, assim, estudos das pessoas dentro da área da neurociência. Porque eu quero fazer um estudo um pouco diferente daquelas pessoas que vão apenas nos lugares, visitar os lugares onde o Virgulino passou, onde ele cometeu as suas atrocidades. Vão também lá em Angico, onde foi o final do Virgulino, Ferreira da Silva, vulgo Lampião. O meu intuito é estudar mais o comportamento do Virgulino. O Virgulino, esse daqui, né? Fica essa foto, aqui que ele deixou, que tiraram dele naturalmente, e ficou essa foto, que isso daqui representa muito bem o Virgulino, porque aqui ele está com as armas, né? As armas. Ele também tem esse chapéu que chama bastante atenção, porque ele usava esse chapéu com essas, isso aqui não são nem estrelas, parece, mas não são, né? Moedas, anéis nos dedos. Eu tento estudar a representação disso daí. E mais além, eu quis enveredar por outro caminho, né? Eu cito, às vezes, o Dr. Lamartine, médico, professor da universidade, foi professor na Universidade da Bahia, né? Foi também, trabalhou no Instituto Nina Rodrigues. E o doutor Lamartine, ele, como médico, ele foi procurar a fosseta de Vilela na cabeça do Virgulino. Bom, eu já falei sobre isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o ser humano, não sabemos que ele tenha essa, que já foi encontrada a fosseta na cabeça de um humano, porque essa coisa da fosseta só existe na cabeça das serpentes venenosas, né? Mas, como os estudos da época de Lombroso e do Vilela também, que foi um outro médico, né? que por isso o nome Fosseta de Vilela, ele procurava isso para ver se o Virgulino, os criminosos, eles tinham isso na cabeça e eles acreditavam que a partir dessa fosseta as pessoas seriam como os animais, como as cobras venenosas, que eles teriam o veneno, digamos, e essa fosseta de Vilela representa mais ou menos isso. Então, com o tempo, isso cai de moda, né? Cai de moda porque hoje, e já há algum tempo atrás, temos a medicina, né, para os médicos, as pessoas que estudam, né, e que são preparadas para isso, fazem estudos através de ressonância magnética e que vai ver as camadas da cabeça dentro do crânio do ser humano. Eles vão estudar as partes onde são responsáveis pelas emoções, por exemplo, pela felicidade, pela fé. E foi através desses estudos laboratoriais também que se descobre que os psicopatas, o sistema límbico, o sistema límbico, né, dos psicopatas, eles não têm essa capacidade de se emocionarem, de gostar, de amar. Eles têm ausência, né, desse componente. Eles não amam, eles não gostam, eles são
100% razão, 0% emoção. Gente, 0% emoção. Então, os psicopatas, eles não têm empatia, não sentem a dor do outro, né? Então, também os estudos apontam hoje, né, que os psicopatas, eles são pessoas que não se emocionam, são pessoas que são indiferentes à dor, aos sentimentos, né, que são encontrados nas pessoas, nos seres humanos, né? Mas essa questão também pode ser transmitida, né? Já existem estudos que isso é genético, mas não é que todas as pessoas que tenham uma pessoa em sua família, o pai, a mãe, um primo, um tio, que nasçam com essa ausência, né? O sistema límbico que não funciona para essas emoções, não são todas as pessoas também que vão desenvolver, né? Pode ter na família, passa no DNA, o código genético, mas pode não desenvolver. Mas a probabilidade é que seja genético. É isso que os estudos mostram hoje. Então, qual é o que era que o Virgulino sentia? Qual a recompensa do Virgulino? O que é que ele sentia quando ele cometia as atrocidades? Ele sentia prazer. Agora, o prazer mórbido existe nos psicopatas. Eles têm essa questão de, digamos, do gozo, de gostar, de sentir, ver os outros sofrerem, né? Isso, então, passa a ser uma das características do psicopata. E Virgulino era um psicopata. Agora, os estudos mostram que isso veio, assim, com mais ênfase. Quem estudou isso foi uma pessoa chamada Robert Reich, canadense, né? Ele foi quem descobriu, na década de 1960, ele começou a analisar uma pessoa que era um preso que estava no presídio, e ele estava fazendo os seus trabalhos no presídio porque ele estava desempregado, e ele ganhou esse emprego lá nesse presídio, e então ele começou a observar uma pessoa que olhava para ele, olhando, encarando, né, sem mudar o olho para outro lugar. Ele encarava o Robert Reich, e o Roberto Ré ficou admirado quanto essa pessoa o encarava daquela forma. E foi a partir daí que ele foi descobrindo quem era essa pessoa, que depois ele vai denominar, vai descrever como sendo um psicopata, porque ele cometeu tantas atrocidades, tantas coisas, e para ele, aquilo dali era natural para esse psicopata. Então, o estudo vem disso daí, né? Então, aí as pessoas estudam o Virgulino Lampião, mas, conforme eu disse, simplesmente olhando para os lugares, porque o Virgulino fez isso, aquilo, outro. Então, e a inteligência do Virgulino é uma inteligência emocional, né? Aí, emocional, porque eles se emocionam? Não, porque eles têm prazer, né? Eles não se emocionam com, por exemplo, você está chorando, você está sentindo alguma dor, alguma coisa. Inclusive, os psicopatas não sentem dor, nem física, e nem a dor do outro, de você ver o outro estar sofrendo. Era isso que o Virgulino tinha. O Virgulino, ele não se
Para ele, tanto fazia. Ele matar, ele tocar fogo nas pessoas, ele queimar as pessoas praticamente vivas, ele pepinar a pessoa com o seu punhal, né? Ele rendilhava a pessoa, né? A pessoa podia chorar, quanto mais pedisse, não faça isso, não faça isso. Os psicopatas, eles pisam as pessoas. Eles querem ver a pessoa chorando, pedindo, implorando. Isso é um ritual para o psicopata. Agora, existem níveis. Isso daí eu não vou falar nos níveis, porque isso vocês podem encontrar estudando, assistindo aos vídeos da doutora Ana Beatriz, assistindo, tem alguns canais aí que vão mostrar, né? Deixa eu ver aqui se eu posso adiantar algum dos canais que eu até anotei aqui, do Dr. Júlio, o Neurovox, né? E isso para quem quer entender o que é um psicopata, certo? Então, eles têm habilidades. Aí as pessoas dizem, o Virgulino era inteligente, o Virgulino sabia, tinha tática de guerra. Gente, não é verdadeiro isso. Eles são hábeis em o que eles querem fazer. Você nem imagina o que é que eles estão pensando para conseguir ficar com você na mão deles, né? Você nem pode avaliar. Se você tiver a desventura de cair na mão de um psicopata, existem os níveis conforme os estudos mostram e conforme a gente vai aprendendo os níveis. Existem os sociopatas também, que também, vejam só, gente, muita gente cai na besteira, digamos, isso é um exemplo que eu estou dando, né? Existem as instituições financeiras que são legais e que podem lhe emprestar, digamos, um dinheiro, que são os bancos. São instituições reconhecidas como instituições legais. Você pode fazer isso. Agora, se você pedir emprestado um dinheiro a um psicopata, a um sociopata, mais um sociopata, o sociopata vai extorquir você, né? Se você... Vejam só, o Virgulino emprestou um dinheiro para um Petros, o nome do Petros, né? Eu esqueço agora o sobrenome do Petros, mas é muito fácil. Você coloca no YouTube e vai aparecer. Esse Petros, ele era um fazendeiro e ele pegou o dinheiro do Virgulino para comprar fazendas. Comprou 16 fazendas. E as fazendas eram... que o Virgulino não podia ter em nome dele, porque ele era um criminoso. E o Petros emprestou dinheiro para esse Petros. Aliás, o Virgulino, né? Uma ressalva aqui, uma correção, aliás. O Petros pega dinheiro do Virgulino, Lampião, o rei do cangaço, e compra fazendas com gado. E quando o Petros vai tentar, vejam só, o Petros foi cair na bobagem, talvez, né? Porque quem faz negócio com pessoas dessa qualidade tem que ter muito cuidado, mas ele não teve. E depois que ele compra as fazendas, o Virgulino descobre o Lampião, que o Petros vai o enganar. O que é que o Virgulino, o Lampião, o rei do cangaço, faz? Queimou, tocou fogo em todas as fazendas, 16 fazendas. Né? Então, vejam como é um psicopata. Então, o Virgulino também ele tinha capacidade para manusear rifles, armas, né? E eles fazem isso bem demais, né? E eles fazem isso muito bem, o Virgulino faz isso muito bem. O Virgulino sabia emprestar dinheiro, sabia cobrar o dinheiro, ai de quem não pagasse, né? Ele cobrava com a morte até da pessoa, se devesse alguma coisa a ele. Então, aí vou dar um salto bem grande, bem assim, no tempo, para ver o que é que o Benjamin Abrão Boto, o que aconteceu com o Benjamin Abrão Boto, né? O Benjamin Abrão Boto filma os cangaceiros, o Virgulino permite, inclusive no início dizem que o Virgulino desconfiou daquela máquina de filmar, que ele não sabia o que era, e tudo para Virgulino até
uma comida que ele fosse comer, ele queria que o outro comesse, porque se houvesse veneno, o outro morria, e ele sabia. Então, isso não é inteligência, isso daí era uma característica do virgulino se precaver, porque ele sabia que tinha muitos inimigos. Então, o Boto, Benjamin Abraão Boto, pega uma carta, um documento, um papel, fosse um recibo, fosse um contrato, né? E do Virgulino dizendo que ele filmou o grupo Virgulino. Para quê? Para o Benjamin Abraão apresentar isso, provavelmente na aba filmes, dizendo, olha, esse filme foi meu, eu tenho direitos autorais, né? E o Benjamin vai e faz essa transação, né, comercial, que o Benjamin era também um grande comerciante, né, entre aspas, um grande comerciante, muito esperto, né, conseguiu enganar o padre Cícero, dizendo que era da cidade de Jesus Cristo, né. Eu não sei se o padre Cícero aceitou, porém o padre Cícero tornou secretário dele, secretário do padre Cícero. Eu tenho, inclusive, uma foto, né, que foi da minha mãe, de lá do Juazeiro. Essa foto ela é muito conhecida, porque o Benjamin Abraão tirava fotos e vendia, né? E o Benjamin Abraão faz esse contrato, entra em acordo, faz esse contrato com o Virgulino, o Lampião, o rei do cangaço, dizendo que ele havia filmado, o grupo dele realmente filmou. A película foi apreendida pelo DIP, né? O Departamento de Investigação, né? Que era da época de Getúlio Vargas, isso foi na época de Getúlio Vargas, e o Benjamin sai com com esse bilhete, esse contrato, esse papel, esse documento, dizendo que ele foi quem filmou o grupo dos cangaceiros. O que é que acontece? O Virgulino está nas imediações de Itaíba, Pau-Ferro, hoje Itaíba, aqui em Pernambuco, perto do lado de Garanhuns, por aí, né? E o Virgulino está naquelas imediações também, e o Benjamin Abraão Boto foi esfaqueado numa noite em que se desligam a força, a luz, né? Porque naquela época a energia era de motor, né? E desligam e esfaqueiam o Benjamin Abraão Boto. Quem foi, gente? Quem foi que esfaqueou um aleijado que andava se arrastando no chão? Impossível que esse aleijado pegasse o Benjamin Abraão e esfaqueasse ele. Impossível que o Benjamin fosse esfaqueado por outra pessoa que não o Virgulino, alguém do Virgulino. Provavelmente o próprio Virgulino, porque foram 42 facadas, muito embora o Virgulino tivesse arma de fogo, provavelmente ele não usou arma de fogo, porque ele era muito hábil, né? Mas ele queria esfaquear o Benjamin Abraão Boto. Né? Era a dívida que ele tinha que pagar para não enganar o Virgulino, para não sair tirando proveito do cangaceiro Virgulino. Então, o Benjamin foi esfaqueado. Com certeza não havia ninguém na rua de Itaíba, de Pau-Ferro, gente, porque Virgulino estava naquelas imediações e o povo tinha medo, temia. Mas o Benjamin Abraão Boto, ele foi esfaqueado ali, esse crime ficou sem ninguém saber quem foi, quem praticou o crime, quem tirou a vida do Benjamin Abraão Boto. O que eu tenho, assim, pela personalidade do Virgulino, como eu sei que o Virgulino, ele tinha essa capacidade de deixar as coisas no ar, de deixar as pessoas na dúvida, né? Mas ele também gostava de aparecer, porque ele era narcisista, né? Mas essa questão desse crime, houve isso lá. Agora, depois vem a outra questão. O Virgulino estava em Angico, sim. O Virgulino
já não tinha mais a capacidade que ele tinha de comandar grupos, porque ele estava muito frágil por conta de sua idade, por conta da vida que ele levava, de corre para quê, corre para quê. Imagina a quantidade de adrenalina, de cortisol que não tinha no sangue virgulino, esses hormônios que dão mais, que alertam as pessoas. Tinha uma quantidade grande no virgulino durante toda a vida, com o tempo isso pode ficar, diminuir, né? E o virgulino já não tinha mais aquela força, aquela garra para continuar no cangaço. Então vai surgir que acontece a morte do virgulino, e eu vou deixar para um outro vídeo, para este não ficar muito longo, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que é muito importante que estudemos também o virgulino na sua personalidade, a sua mente. É possível estudar, sim, pelos atos, pelas ações do virgulino, nós podemos deduzir que era um psicopata e que o psicopata, ele age com muita frieza, ele age, ele põe toda a sua capacidade de agir, de praticar crimes, de enganar, de mentir, e eles têm digamos assim, os estímulos do virgulino eram mais para pegar as pessoas, roubar as pessoas, enganar as pessoas, mentir, aparecer como o que ele dizia que era o capitão, porque eles são ambiciosos. Então, Virgulino Ferreira da Silva, essa pessoa, tá aqui a foto dele, né? Isso aqui demonstra a capacidade que o Virgulino tinha do narcisismo, que tinha, que era um dos componentes do virgulino no virgulino, né? E então, existe até uma escala de valência que aproxima e afasta, né? E essa escala eu não vou falar agora não, certo? Mas, provavelmente, o virgulino, ele foi digamos assim, a vida dele não terminaria como as pessoas acreditam, que ele ia tornar-se um grande fazendeiro, um pai de família, que ele ia ter uma família. A própria Maria, ele não gostava, Maria Bonita, ele não tinha capacidade de amar, ele não tinha capacidade, ele não tinha fé. Gente, a fé é uma outra coisa também que não existe nos psicopatas, né? Ele tinha um instinto dele, era de sobrevivência, porque ele tinha que estar sempre alerta. Aí é que vem os hormônios, né? A adrenalina, ele tinha que estar sempre alerta para fugir, para correr dos perigos, porque ele precisava sobreviver e ele tinha... aí até eu vou falar na questão que eu digo assim, dormia com o olho aberto, outro fechado, se bem que ele era cego, né? Mas era a forma de dizer, né, que o virgulino, ele era um psicopata, tipo um serial killer, e quem quiser faça esse estudo, vá acompanhando aí, tem muita gente, muitos vídeos maravilhosos que você pode, digamos assim, assistir e entender que a gente precisa estudar também o virgulino com essa outra visão, colocando uma outra linha para saber o poder, a capacidade do virgulino, o tipo de inteligência que ele tinha, né? Mas que não era uma inteligência para, digamos assim,
para que ele era resistência, sim, mas a vida do Virgulino foi uma vida que ela teria que terminar com a morte dele exatamente, claro, né? Mas da forma que houve, não foi agressão nenhuma das polícias, dos soldados volantes ou de quem pegou o Virgulino. Isso não era agressão, era uma forma do Estado, das pessoas, das famílias se livrarem de um psicopata tipo serial killer, quanto foi o Virgulino. Por aqui eu vou ficando, depois eu vou postar mais vídeos nessa linha. É a linha que eu estudo, o cangaço.